hoje continuaremos a história dos heróis da fé, né, Theo? Sim, mas esse é um legal, mais legal do que os outros. Hoje falaremos sobre um homem que foi um Pastor de ovelha. pastor de ovelhas, foi Um músico. um músico, ele também foi um Um quê? rei, Rei. ele também foi um homem segundo o coração de Deus. Esse homem venceu gigantes. Alguém sabe o nome dele? Ele é Vi. Davi, claro! Quem nunca ouviu falar em Davi, né? Essa história ela é muito longa. Ela começa em 1 Samuel, capítulo 16, e vai acontecendo muitas coisas. E o final da vida de Davi está escrita no livro de 1 Reis, capítulo 2. Então confira na sua Bíblia. E no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 32, cita Davi como um herói da fé. Hoje eu vou apenas citar sobre o profeta, que na semana que vem falaremos mais profundamente, tá bom? A história começa quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé. É do meio da casa dos filhos de Jessé que vai sair o novo rei. E aí, Deus falou para Samuel ir e não olhar com os olhos do homem, mas olhar segundo o coração de Deus. O profeta Samuel foi até a casa de Jessé e falou: "Eu quero ver os seus filhos." Assim Samuel viu todos os filhos de Jessé, homens bonitos, fortes, preparados para a guerra. Todos esses homens passaram diante do profeta, mas nenhum era o escolhido para ser rei. E aí o profeta Samuel falou: "Tem mais algum filho?" Sabe o que ele falou? "Tenho sim, tenho um filho mais moço, ele é um pastor de ovelhas." Eles foram chamar então a Davi. Davi estava pastoreando as ovelhas. E aí eles chamaram Davi. Davi foi correndo até o profeta e até sua casa. Chegando lá, naquele momento, Deus falou para o profeta Samuel: "Este é o meu escolhido." Ele era magro, assim, ele era bonito, né? Tinha um cabelo ruivo, mas ele não era um guerreiro. Naquele momento, o Senhor falou: "Eu olho para o coração." Olha que legal, né, gente? Então, naquele momento, o profeta Samuel, ele ungiu o Davi. E naquele momento o Espírito do Senhor se apossou dele. Então, gente, Davi, ele continuou a sua vida pastoreando as suas ovelhas, mas naquele momento o Espírito do Senhor, ele já não estava mais com o rei Saul, que era o rei da época. E aí Saul estava atormentado e sabe o que fizeram? Chamaram Davi para tocar harpa. E aí Davi estava lá, tocando sua harpa, e aquele espírito mau que estava ali atormentando o rei Saul, ele foi embora. Uma outra passagem muito conhecida é de quando Davi, ele matou o gigante Golias. Vocês já ouviram falar? O povo estava ali sendo oprimido pelos filisteus. Os guerreiros ali de Israel já estavam preparados para a guerra, armados para a guerra. E o povo filisteu de um lado da montanha e o povo de Deus do outro lado. E aí, gente, eles começaram a afrontar o povo de Deus, né? E apareceu, sabe quem? Quem? Gigante. Um gigante. Esse gigante chamava-se Golias. Ele estava afrontando o povo de Deus. E ele falava: "Venha, se alguém ganhar de mim nessa luta, nesta batalha, nós seremos escravos de vocês, mas se eu vencer, vocês serão escravos da gente." Olha só, todos ficaram tremendo de medo. Você acredita, Theo? Sabe o que aconteceu? Naquele momento, o pai de Davi pediu para que ele fosse ver como que os seus filhos estavam lá, os seus irmãos, no caso, estavam naquele acampamento. E aí ele foi ver. Quando ele chegou lá, ele ficou sabendo que Golias desafiou um dos homens do povo de Israel, mas que ninguém havia se manifestado. O rei Saul tinha prometido várias coisas para o vencedor, para quem fosse e ganhasse a luta. Naquele momento, Davi, ouvindo essa
afronta ao povo de Deus, ele não gostou, ele não ficou nada contente com isso. E ele falou para o rei Saul, olha, eu estou preparado para poder lutar pelo povo de Israel. E lembrou que quando ele estava pastoreando suas ovelhas, um enorme leão ia comer as suas ovelhas e ele, com o poder do Espírito Santo do Senhor, ele derrotou o leão, salvou as suas ovelhas. Que corajoso, né? Em outra situação, apareceu um urso enorme. E aí, Davi foi e derrotou o urso para salvar as suas ovelhas. Encorajado por essas situações, ele foi com muita fé enfrentar Golias. Sabe o que o rei Saul fez? Deu armaduras para Davi, umas armaduras tão pesadas que ele não conseguia nem andar. Davi ficou muito desconfortável naquelas armaduras. Sabe o que ele fez? Pegou um estilingue. Golias, quando viu Davi indo para a batalha, ele riu dele. Olha o tamanho dele, olha a diferença de tamanho, não é mesmo? Sabe o que Davi levou para a guerra, Theo? O seu cajado de pastor e levou uma funda. É uma espécie de estilingue. Isso, com 5 pedrinhas que ele pegou na beira do riacho. E hoje nós fizemos aqui, ó, uma brincadeirinha que vocês podem fazer aí na casa de vocês. Pegar uma garrafa para fingir que é o gigante. E aí, usar bolinhas de ping-pong. Isso daqui é um copinho que a gente cortou embaixo e pôs uma bexiga, ó. Eu amarrei e colei. Então a ideia é tentar acertar. Quando Golias viu aquilo, ele deu risada. Mas Davi, com muita propriedade, ele falou: olha, Golias, você vem a mim com espada, mas eu vou em nome do Senhor Jesus. E é diante dessa fé que Davi foi e venceu o gigante. Davi girou a sua funda, mirou na testa do gigante. Gente, o gigante caiu. A pedra acertou a sua testa, perfurou a sua cabeça. Foi muito forte. Então, naquele momento, as pessoas assim começaram a ter uma admiração por Davi. E o rei Saul percebeu, então as pessoas na rua cantavam: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares. O rei Saul ficou com muita inveja. Ele ficou bravo e ele queria matar Davi por causa disso. Você acredita? Davi precisou fugir daquele lugar, do meio do povo de Deus. Não, o rei Saul iria matá-lo, olha só. Mesmo fugitivo, onde Davi passava, tudo dava certo, as coisas iam fluindo em relação ali a conseguir pessoas para formar ali o seu grupo de guerra. Davi teve oportunidades de matar o rei Saul, sabia? Não. Mas ele não fez. Foi aí que ele falou: não podemos tocar no ungido do Senhor. Naquele momento, o rei Saul ainda era o escolhido para ser o rei. Não era ainda o momento de Davi reinar sobre o povo de Israel. Davi, então, ele começou a preparar ali o seu exército. Primeiramente, Davi foi rei ali da tribo de Judá. E depois de 7 anos e meio, aqui ele foi rei de todo o povo de Israel. Quando o filho de Saul ele morreu, aí Davi veio e assumiu o reinado. Gente, Davi ele não era perfeito, ele teve muitos erros, sua vida amorosa, mas Davi ele era sincero, ele tinha um coração sincero diante de Deus, ele era leal aos seus amigos e isso fazia toda a diferença. Por isso que Davi é tido como um homem segundo o coração de Deus, além de ser considerado um herói da fé. Foi Davi quem escreveu mais de 70 salmos. Então ele era um escritor, um poeta, né, um músico. Ele era uma pessoa muito usada por Deus. Esperamos que vocês gostem dessa história. Eu queria cantar uma música pra gente terminar, Theo. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. Eu canto como o rei Davi. O Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito
E tchau, Bye, tchau. bye. Não, mãe, vamos fazer bye, bye. Tá bom. E Bye, bye, bye.